Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que algumas pessoas não conseguem crer, porque está no Velho Testamento e ele não sabe o que significa no tempo do Espírito, quando você abre a janela dos céus para que Deus mude decretos na vida de algumas pessoas que busca viver pela Bíblia, que busca saber o que Deus explica na Bíblia. Então tem pessoas que crê no jejum, mas ele não crê no Yom Kippur, que é o jejum que muda decretos. Então eu fiz esse jejum no ano passado, que eu vim contar aqui para você esse testemunho que eu vou fazer esse ano com mais detalhes, porque eu não estava tão inteirada no assunto o ano passado, mas eu vi o agir do Espírito no plano natural, Deus se revelando para mim através do jejum do Yom Kippur. Então tem pessoas que fez e diz que isso não vale mais, porque esse jejum é lá do Antigo Testamento, mas Deus explica que esse tipo de jejum, ele não é feito de qualquer maneira. Então, se ele não é feito de qualquer maneira, Deus também já está explicando que não é para qualquer tipo de religioso, que vai jejuar e vai ver o agir do Espírito. Por quê? Porque ele não vive em Espírito. Então, se a pessoa ela já vive pela carne, ela alimenta a carne e não o Espírito, claro que ele vai fazer o jejum e ele não vai ver a revelação. Ele não vai alcançar aquilo que ele quer. Então, o ano passado, esse jejum, ele foi no dia 11. 11 agora desse mês, do mês de setembro. Esse ano, a janela está sendo aberta amanhã, que é o dia 22. A janela do Yom Kippur, ele abre amanhã, que é o dia 22, a virada do ano, porque o ano que você vive, o ano que a gente vive, quem vive pela Bíblia, quem busca saber o que a Bíblia ensina, a virada do ano é dia 1º agora, de outubro. Essa é a virada do ano, quer dizer, não, a virada do ano mesmo é amanhã. Amanhã abre-se a virada do ano que entra na janela do Yom Kippur. E dia 1º de outubro é o dia que as pessoas abrem esse jejum, que a Bíblia explica que é apenas uma vez no ano que é decretado essa janela, essa oportunidade de pessoas mudar um decreto, mudar uma sentença, uma maldição, uma doença grave, uma morte, uma pessoa que está sendo julgada pela lei e tudo indica que ela vai ser condenada, Deus reverte essa maldição. Então é isso que Deus explica a respeito desse tipo de jejum, que não é qualquer jejum, não é de qualquer maneira e não é qualquer tipo de religioso que ele vá fazer esse jejum e ele vai ter a revelação, ele vai ter a misericórdia de Deus. Por quê? Porque é como se a pessoa tivesse já de viver no sentido do Espírito. Entende? Esse jejum que Deus ensinou a Moisés, que está escrito lá em Levítico, é para quem vive em espírito, ele não vive pela carne. Por isso, algumas pessoas vão fazer e fica sem entender, porque Deus não traz aos olhos daquele religioso uma mudança de decreto. Porque se ele já está pagando algo, ele quer jejuar para Deus mudar os decretos, que ele não vive pelo Espírito. Ele não clama por perdão, por mudança de maldição de geração. Pessoas que têm problema na área financeira, que vivem ganhando e perdendo, pessoas que vivem uma barreira na área sentimental, todo relacionamento que entra é relacionamento com narcisista, com pessoas abusivas, pessoas que irmão teve câncer, o pai teve câncer, entendeu? É sobre isso que Deus está explicando, uma mudança de decreto. É uma pessoa que vivia pela carne e agora ela vive pelo Espírito. Então essa janela, ela pode ser mudada na virada do ano. Por quê? Deus explica. Nessa janela que ela é aberta, Deus, ele visita a terra
de maneira com decreto. Quando vai virar o ano, você veja que o mundo, ele vive com sentido. Deus, ele explica totalmente outro sentido, né? A virada do ano, e cada um respeita a sua crença. O mundo, ele vira o ano em dezembro. Quem vive pelo mundo, quem vive pela Bíblia, o mundo, ele vira Deus, ele vira o ano agora, de setembro para outubro, que é quando Jesus nasceu. Jesus nasceu no mês de setembro. Então o mundo, ele comemora Natal em dezembro. É outra data. Por quê? Porque é um mundo do comércio. Então quem vive pela Bíblia, ele não vive com o sentido do mundo. Entende o que Deus explica? Então eu vou explicar para você. Primeiro eu vou ler para que você entenda o que Deus explica, que são mudanças de decretos, que é uma lei perpétua, ela não muda, mas não é para todos. E Deus me ensinou a respeito desse jejum que eu fiz o ano passado. E apesar que eu não fiz como eu vou fazer esse ano, mas eu vi a mudança de decreto. Eu vi a mudança que Deus fez, o sentido que Deus fez no mundo espiritual para me ensinar a respeito desse jejum, que foi o jejum de Yom Kippur. O jejum de Yom Kippur, na verdade, Deus abre, 10 dias. Nesses 10 dias, que começa dia 22, que é amanhã, a virada do ano, eu vou ceiar na minha casa. Quer dizer, a partir do dia 22 até o dia 1º, Deus está observando o comportamento das pessoas na terra. É nessa janela que vai ser decretado quem vai morrer, quem vai adoecer, quem vai perder financeiramente, quem vai regredir no mundo do espírito, no mundo do Kairos, que ele estava melhorando e ele passa a piorar. Então é nessa data que Deus está observando o comportamento das pessoas. Então quem vive pelo espírito, ele já vive querendo se alinhar com Deus, ele já vive sem querer pecar. Então do sábado para o domingo, que é dia 1º de outubro, é que a pessoa, ela vai ficar 25 horas sem tocar em água, sem trabalhar, sem ter raiva. Ela não pode ter raiva, ela não pode chamar palavrão, ela não pode se emocionar. É um dia reservado para Deus. Mas veja que é só para quem vive mesmo no espírito. Entende? Porque quem já vive pela carne, dia de sábado é que ele vai mesmo beber, é que ele vai mesmo pecar, é que ele vai mesmo dançar, é que ele vai fazer o que a carne deseja, né? Então, nesse sábado, que vai ser da virada do ano, da virada do decreto, que é do sábado para o domingo, 25 horas para quem vai afligir a carne, para que Deus mude um problema que é de geração, que esse jejum é para coisas grandes que as pessoas querem mudar ou alcançar. A pessoa pode mudar nesse jejum coisas grandes, coisas que só Deus podia mostrar, podia revelar, podia mudar ou podia fazer eu alcançar. Projetos grandes, visão grande, mudança grande. Não é coisa que você consegue da carne. É algo que eu quero, que eu sei que eu não consigo. Mas Deus, eu afligindo a minha carne, jejuando, sofrendo, me abdicando para Deus, moendo a minha carne, pedindo perdão dos meus pecados, Deus vai ver o meu comportamento e aí ele vai mudar esse decreto. Entende o que é que Deus explica através desse jejum? Para que eu não viva o mesmo problema que a geração da minha mãe. Que quebre as palavras malditas proferidas da boca dela. Que quebre os pecados que ela cometeu para que não impacte na minha vida. E eu fazendo isso, esses pecados não atingem a geração dos meus filhos. É isso que Deus está explicando a respeito desse jejum, que é o jejum do perdão. Então tem pessoas que não sabem nem o que é o perdão. Ela não sabe, então ela quer o perdão de Deus depois que ela morrer na terra. Ela não acredita que precisa de perdão nenhum. Essas pessoas que são religiosas, elas naturalizam o pecado porque elas acham que não tem como elas viver sem pecar. Não tem como.
eu viver sem julgar. Não tem como eu viver sem mentir, porque eu minto para o meu bem. Então são pessoas religiosas que não vivem pelo Espírito. Ele vive pela carne. É por isso que ele não vai conseguir crer nesse tipo de jejum. Então a Bíblia, o tempo Kairos, que não é o mesmo tempo Cromos, ele trabalha em cima da mudança da lua. Que é o que eu vou explicar aqui para que você entenda. Não é o mesmo tempo, não é o mesmo tempo do relógio do ser humano. Deus não trata da mesma forma. Então, quem é espírita, que estuda a respeito das estrelas, dos astros, das luas, ele sabe que Deus, ele move o mundo através da lua. Através da lua é que as pessoas conseguem alcançar uma mudança do Kairos, que é o que eu vou explicar aqui para você. Como é que o Espiritismo, ele ensina para você essa mudança da lua, que as pessoas estudam sobre os astros para conseguir algo que eles almejam, aquilo que eles desejam. Então, a Bíblia, o tempo Cromos, o tempo do ser humano, o calendário gregoriano, que foi escrito pelo Papa Gregório, o mundo ele vive embaixo desse calendário. Já a Bíblia não. A Bíblia ele vive embaixo do calendário lunar. É embaixo do tempo da lua e do sol. E é por isso que alguns religiosos, eles não conseguem crer nessa mudança do tempo, nesse tipo de jejum, que é para alcançar metas impossíveis. É impossível para mim, mas não é impossível para Deus. Que é o que eu vou explicar para você, o que Deus fez com o meu primeiro jejum, para que você entenda. Em Levítico 17, 29, Deus explica assim: a seguinte lei será seguida para sempre no dia 10 do 7º mês. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram com o povo não comerão nada o dia inteiro. Esse jejum é 25 horas sem tocar em água, sem se alimentar, sem tomar banho, sem ter vaidade, sem você poder usar nada, nem unha pintada, nem anel, nem roupa de couro, nada, nenhum argouro em cima de você, para que Deus assim veja a sua dedicação, o seu desapego do amor, mas é para quem já busca. Quem não busca, não adianta buscar de última hora, porque não vai conseguir ver, entende? Não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Esse é um dia especial para sempre. É um decreto que Deus ensinou a Moisés para sempre. Essa mudança de lei não tem mudança. É para quem busca crer. É quem quer buscar um alinhamento para viver com o Espírito. Então, quer dizer, esse jejum é já para quem jejua. É para quem tem costume de afligir, de matar os seus desejos carnais. Entende? Ninguém comerá nada, nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e adornado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho para cerimônia, para purificar o lugar do Santíssimo da tenda sagrada do altar. Porque nesse dia desse jejum, a pessoa não pode ter vaidade, não é para usar uma roupa normal, é para se afligir, é para usar uma roupa velha. É isso que Deus está explicando. É para usar uma roupa velha da tenda sagrada do altar. Todos os sacerdotes e todo o povo, essa lei será obedecida para sempre. É uma vez por ano. Haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. De todo o povo, Deus está explicando que é pecado de geração. É as minhas iniquidades, é o desejo da carne. Então eu posso
tanto alcançar algo impossível, como Deus pode mudar decretos na minha família, que eu abri com o pecado, entende? Então, se eu já forniquei, se eu já me prostituí sem saber, porque a minha mãe alimentou a prostituição, atingiu a minha vida, então é através de um jejum desse que Deus muda a maldição. É isso que Deus está explicando. Então, como alguma pessoa vai abrir um jejum desse para alcançar algo, se ela nunca nem sequer pediu perdão dos pecados? É por isso que algumas pessoas não conseguem crer nesse tipo de jejum. Muito religioso, não prega nas igrejas, não deixa ninguém pregar a respeito disso, porque ele não acredita nesse jejum, porque não acredita na palavra de Deus. Ele não acredita. Ele acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra. Porque ele desconhece a respeito do assunto, ele não luta pelas revelações. Entende? Para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, em Levítico, Deus explica a respeito desse jejum, que é o jejum de Yom Kippur. Eu fiz ele o ano passado, sem muita instrução, com poucas instruções, porque eu jejuava há pouco tempo, mas mesmo assim, Deus me atendeu. Por quê? Porque como eu andava no espiritismo, na feitiçaria, eu já tinha ouvido da boca de espírita que eu ia enterrar o meu filho mais velho. Que eu sentia isso, eu via aos meus olhos que está repreendido em nome de Jesus. E eu me afligi muito na época que eu descobri isso, que eu buscava saber o que era esse sentimento que eu tinha, essas visões que eu tinha. Então lá eles me disseram isso e eu passei 3 dias chorando na época. Então quando eu fiz esse primeiro jejum, Deus, ele revogou essa lei na minha vida e foi um dia antes de eu abrir, eu já estava no jejum de Yom Kippur, eu já estava no jejum, que era 10 dias, mas que no último dia, que é no dia 1º para o dia 2, que é 25 dias, sem tocar em água, sem ter raiva, sem se afligir, os 10 dias sem fofocar. São pessoas que já não querem pecar, que abrem mão do pecado, da fofoca, da mentira, da maledicência, de fornicar, de tudo, todo o pecado. Então, um dia antes de eu fazer esse jejum, que era o jejum de 25 dias, foi quando meu filho levou um acidente de moto. Por quê? Porque eles lá tinham me dito que eu não me preocupasse não. Que antes disso acontecer, que eu estava sentindo, ele ainda ia viver muito, porque ele ainda ia quebrar uma perna ou um braço de acidente. Foi isso que eles tinham me dito, lá no espiritismo. E eu passei 3 dias chorando. Foi quando eu busquei conversar, desabafar com uma colega, e a minha colega disse que a sogra dela era pastora. Eu levei meu filho lá. Meu filho era muito novo, tinha apenas seus, se eu não me engano, tinha seus 15 anos na época, 15, 16 anos. E eu acreditava em qualquer espírito, qualquer espiritismo, qualquer misticismo. E aí quando eu abri esse jejum, um dia antes de abrir o jejum, que eu já estava na janela, fazendo tudo que Deus estava mandando, meu filho levou um acidente, não quebrou nenhum osso. E antes, os espíritos tinham mandado um recado para mim, pela boca da minha mãe. Tinha mandado um recado para mim, tinha mandado um recado para ele, do que ia acontecer, né? Quer dizer, eles acreditam no espírito que diz o que vai acontecer, mas que não pode fazer nada. Onde eu já estava jejuando para quebrar a maldição. E Deus fez a revelação para mim. Entende o que Deus explica? E aí Deus me explicou de várias situações que eu já venho explicando para você, da vez que Deus tinha ressuscitado meu filho em um balde de água que eu peguei morto, com 1 ano de vida, eu já tinha pego ele morto. E aí Deus me revelou também, através desse jejum, na mudança de decreto que meu filho, da vez que eu expliquei aqui para você em outro conteúdo, o pai do meu filho, ele levou um tiro na porta da casa dele, do ex-homem da mulher que ele vivia na época,
que ele tomou a esposa do homem, né? Eram amigos, dois. Então, o homem, quando descobriu, depois de 1 ano, armou uma cocó, jogou uma pedra na porta. A primeira vez quem saiu foi a mulher. Ele estava escondido debaixo de uma árvore. Preste bem atenção para você entender. O marido dessa mulher que ele morava, o ex-marido, estava escondido debaixo de uma árvore para matar o pai do meu filho. Então, quando ele jogou a pedra para sair o pai do meu filho, saiu a esposa, que era a ex-mulher do homem. Ele não queria matar ela, ele queria matar ele. Então, quando ela saiu, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, entrou para dentro. Ele foi e jogou outra pedrinha. E jogou mais outra, até que saísse a pessoa certa da casa, que era o pai do meu filho. E ali, quando ele saiu, para ver quem estava jogando pedra na porta, em cima da casa dele, era o ex-marido da mulher que ele morava, e aí ele baleou o meu ex-marido. Mas por que eu estou lhe contando isso? Porque foi justamente na porta da casa, da vez do meu filho, para quem vem acompanhando os conteúdos que eu já expliquei aqui, o meu filho participou de um tiroteio, onde ele estava na porta, um homem estava debaixo do pé de pau, foi matar o dono da casa, o meu filho estava no meio. Veja que a revelação é a mesma. A maldição era a mesma. A morte poderia ser a mesma. Entende? Que Deus mudou o decreto. É uma mudança de decreto. Dessas mudanças, através do Yukipum, Deus ele muda sentenças de decreto. Morte que estava para acontecer. Entende? A morte que estava para acontecer, acidentes graves que estava para acontecer, pessoas que estão condenadas, que participou de algum crime e está condenada a ser condenada. Alguém vai lá da família e abre aquele Yukipum, a mãe, um pai, para que o juiz não condene aquele filho e ir para a cadeia. Ou está preso inocentemente, entende? Mas tudo tá para incriminar aquela pessoa. Então, quando tem alguém que é realmente espiritual naquela família, ele pode mudar aquele decreto. Que aquilo não venha a ser decretado, e sim mudado. É uma mudança de decreto. O jejum de Yom Kippur é a mudança de decreto. Deu para que você entenda nesse conteúdo? Que a mesma coisa que aconteceu com o pai do meu filho estava escrito para acontecer na vida do meu filho, a mesma coisa. O homem estava debaixo do pé de pau para matar o dono da casa. Quando o meu filho foi para conversar com ele, o homem veio armado, achando que ia conversar com o meu filho, com uma pessoa braba, valente, a respeito de dinheiro, né? Por conta do arranhão do carro que o meu filho queria receber. O homem saiu armado, pensando nisso. E aí tinha uma pessoa debaixo do pé de pau já para matar esse homem. Foi quando, porque o homem estava armado, puxou o revólver, conseguiu se defender e ele não foi atingido por nenhuma bala. Quem levou o tiro, quem foi atirar nele. E aí foi quando Deus me revelou a mudança do decreto. A mudança da maldição. Entende? O pai do meu filho, ele não morreu com esse tiro. Ele ficou em coma 15 dias. 15 dias ele ficou em coma por conta desse tiro que ele levou. Ele quase morre. Do ex-marido da mulher que ele morava. E o meu filho não levou nenhum tiro. Mas veja que o cenário era praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Mesma história de maldição, de tiro, de mal-entendido, de revelação. Entende? O homem estava debaixo do pé de pau. E foi isso que Deus me ensinou através do jejum de Yom Kippur. Que esse mês eu vou fazer novamente. Amanhã é a virada do ano para o tempo Kairos, para quem vive no tempo do Espírito. Para que você entenda melhor, lá no Espiritismo, quando as pessoas elas acreditam no espiritual, do maligno, das trevas, que eles titulam o nome dos espíritos, se é Egum, se é Orixá, se é Pombagira, eles decretam tudo, porque eles estudam a respeito da lua, das pedras, das plantas, das estrelas, do mar, né? Eles estudam a respeito desses deuses. Nessa linhagem,
a respeito desses deuses, quem vai buscar uma prosperidade na linha dessa linhagem, para que você entenda que Satanás, ele copia, ele não cria nada. Ele copia as coisas do que Deus ensina. Então, quem não busca Deus da forma correta, que já vive pecando, chamando palavrão, julgando, mentindo, omitindo, fingindo, sendo falso, ele quer Deus da forma que ele já é. Então, ele vai buscar esses estudos. Porque ele não quer mudar, ele quer prosperar. Ele quer buscar uma felicidade da forma que ele já é. Então, nessa linhagem do espiritismo, se eu vou buscar uma prosperidade baseada no espiritismo, primeiro, eu vou participar de uma limpeza espiritual de grãos, para limpar, para tirar o que é ruim da minha vida. As pessoas não buscam saber sobre isso. Ali a pessoa vai ter um resguardo, vai ficar sem beber, vai ficar sem ter relação, vai ficar sem vestir preto, vai ter um resguardo para poder depois ela fazer os outros processos espirituais na lua, debaixo do espiritual que é movimentado debaixo da lua. Então, se vai fazer um trabalho para prosperar, primeiro vai tirar os espíritos, tirar os vícios da vida daquela pessoa, limpar a área espiritual, para poder ela evoluir espiritualmente. Agora vamos fazer um trabalho em cima do monte. Agradar, alimentar o espírito que guia a sua cabeça para lhe trazer um sentido novo, uma visão. Onde é que você vai investir? Onde é que você vai conseguir prosperar? Esse é o trabalho do espiritismo, da linha da Umbanda, da Quimbanda, dessas linhas, que cada uma trabalha de uma forma, mas todas buscando esses estudos e esses sentidos. Então, para se alinhar com Deus, eles acham muito trabalhoso, porque Deus exige o abandono do pecado. Entende? Então, se Deus exige, eles vão jejuar e não vão ter a revelação, porque Deus me fez assim. Soberbo, orgulhoso, mentiroso. Eles não creem de forma nenhuma no pecado. Eles não querem buscar esse tipo de conhecimento, de se arrepender. Então, o Yom Kippur é o arrependimento do pecado. É Deus primeiro me ensinar a respeito do pecado. Então, quem é espírita, ele não crê no pecado de maneira nenhuma. Ele acredita que o pecado é algo fora. É se eu roubar, é se eu matar, é se eu mentir para fazer mal na vida dos outros. Eles naturalizam, e a maioria deles vive conflitos dentro da própria casa. Manipulação conjugal dentro da própria casa. Tudo ele pode. Tudo ele diz que sabe. Tudo ele diz que crê, mas da maneira dele, do jeito dele. E aí, quando você estuda a Bíblia, você entende o que Deus explica a respeito do trabalho da lua, do sentido do movimento lunar, porque o tempo Kairos, ele trabalha baseado no tempo da lua. Existe um tempo para quebrar as maldições. Existe a remissão, existe o perdão, para poder eu entrar nessa linha, para poder eu prosperar. Então, quem prospera debaixo de maldição, ele está prosperando porque a maldição está sendo passada de geração em geração. Então, como ele vai crer em maldição? Como ele vai crer em pecado? Como é que ele vai conseguir crer de algo que ele não estuda a respeito disso, que ele não acredita nisso? Entende? Porque é tão mais fácil prosperar na linha dos espíritas, na linha, né, de Allan Kardec, na linha dessas pessoas que já são usadas com o propósito do pecado. É aquilo que eu naturalizo e alimento as minhas iniquidades. Eu não preciso que Deus me ensine nada disso. Eu não creio em Bíblia, eu não creio em maldição, eu não creio na palavra, eu não creio em perdão. Então, o que é o perdão?
O que significa o perdão? Que muita gente não sabe o que significa o perdão. E naturaliza tudo e diz que quem perdoa é Deus. O perdão é quando eu tenho primeiro visão do que foi feito. Primeiro eu sei do pecado para poder eu ter visão do perdão. Então, se eu nego a respeito do perdão, como eu vou crer em tudo isso? Entende como fica difícil para eles? Como é que eu vou crer se eu não acredito na palavra, se eu não acredito no sentimento ruim, se eu já alimento tudo isso? Então, o perdão, quando uma pessoa ela perdoa a outra, não é como as pessoas pensam, elas negam o que sente. Elas negam, ela esquece. E ela diz que não sente, que ela não tem afligimento nenhum, pecado nenhum, ou naturaliza, ou diz que não tem. Isso não existe, isso é mentira. Eles não sabem a respeito disso. Então Deus explica, por não saber, ele vai observar a falta de comunicação, a falta de entendimento na própria casa, a falta de união, porque se cada um vive no seu sentido dentro da própria casa, é um reino dividido, você percebe que é cada um por si e Deus por todos nós, porque ele não tem amor. Eles não sabem o que é o amor. Então, como eles vão se afligir a respeito do pecado, se eles não têm a visão do pecado? Entende o que Deus está explicando? Como eles vão crer nisso, sobre o pecado? Como assim, se depois que Jesus morreu, as coisas ficou pior? O que foi que Jesus veio fazer naquela cruz? Eles não sabem a respeito disso. Então, Jesus foi crucificado para nada, na visão de uma pessoa que ela é espírita. Eles não veem sentido naquela morte. É como uma pessoa mundana, é como uma pessoa do mundo qualquer, como um ímpio. O espírita, ele vive como o ímpio, ele não crê na palavra, então ele não sabe também a respeito dos sentimentos bons. Eles buscam de fora para dentro, sentir algo bom, prosperar, conseguir, almejar, mas nada sobre o perdão. Eles desconhecem. E o Yom Kippur é uma das janelas que abre a respeito do perdão. Apesar que Deus derramou na minha vida muito perdão, sem eu ter conhecimento nenhum da Bíblia, foi só orando, buscando, né, no YouTube, uma oração, e ali eu fiquei sabendo do que a Bíblia estava dizendo, e Deus foi me arrancando as minhas iniquidades, abrindo os meus olhos espirituais, eu fui entendendo algumas coisas. Deus ainda disse o que para mim? Agora vai estudar. Eu fiz a minha parte. Quer dizer, Deus primeiro, ele fez a parte dele para mim, porque Deus sabia da minha inocência, que é isso que Deus olha. É uma pessoa que ela crê em Deus da forma dela, porque ela não tem base de crença. A base que ela veio, foi assim que Deus olhou para mim. A base que ela veio foi de um engano, de uma mentira, de uma injustiça, sofreu muito. Então eu vou ensinar ela para que ela veja que o plano espiritual, ele se movimenta no natural. Vou ensinar ela para quando ela ir para a Bíblia, praticamente eu já tinha a Bíblia dentro de mim. Eu não fui lutar pela revelação espiritual, eu já tinha o espiritual dentro de mim, eu já era uma pessoa espiritual quando eu comecei a ver que a Bíblia dizia tudo. Onde tem pessoas que mesmo com a Bíblia, ele está duvidando da Bíblia. Ele não crê naquilo ali. Ele quer ser convencido da Bíblia, mas ele não se abdica de nada, porque ele não crê em nada. Entende o que Deus explica? Ele ouve, mas não crê. Ele vê, mas não crê. E é por isso que Deus, ele não abre os olhos espirituais desse tipo de religioso. Que ele vive com sentido de ganho, ele vive só para ele, só para ganhar, o benefício tem que ser dele. Ele não acredita no amor, ele não acredita no perdão. Ele é uma pessoa vingativa, é uma pessoa que se compara, é uma pessoa que vive competindo com as outras, é uma pessoa que ela já perdeu os instintos
do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo produz dentro dela, ela desconhece, ela vive totalmente pela visão. É por isso que eles não conseguem nem ouvir mais o que Deus explica. Ele não quer ouvir, porque eles não querem se afligir, porque eles não querem voltar atrás, porque eles não querem se arrepender, eles só querem ver. Eles não querem mais os sentidos do que Deus explica. Então, o perdão, quando ele é liberado para uma pessoa, quando o perdão de Deus se mostra para uma pessoa através do perdão, é quando Deus viu que aquela pessoa ela teve oportunidade de se vingar de alguém e a pessoa não quis se vingar. Aquela pessoa ela teve oportunidade de chacotear de alguém, de desfazer de alguém, de ter um ganho em cima de alguém, mesmo sabendo que ia prejudicar alguém, e aquela pessoa não quis. É quando Deus diz, essa aí merece o perdão de algo que ela fez, sem visão. Entende? Porque ele teve a oportunidade e ele não quis. Como eu expliquei para você num conteúdo, que eu tive a oportunidade de botar o meu ex-marido na justiça pelos roubos, pelas traições, pelos 10 anos que eu perdi da minha juventude. E eu gravei, mostrei a ele a gravação e disse a ele, não vou lhe botar na justiça e vou esperar pelo perdão de Deus. Eu vou entregar você na mão de Deus, porque Deus ele tem mais para me dar do que o diabo para roubar. Então Deus viu que eu podia lutar pelo direito meu, mas eu não quis. Ali é derramado aquele perdão. E o que foi que aconteceu? O mesmo valor que o meu ex-marido me roubou foi o mesmo valor que eu ganhei. Na época foi uns 12 mil reais que ele tinha me roubado. Apenas, só da prova que eu tinha, era 12 mil, fora os terrenos, as casas, que eu não tinha como provar, porque era o nome de outras pessoas, e eu não tinha como questionar. Mas desses 12 mil, tinha como ele me dar. Então, como eu perdoei, os 12 mil veio parar na minha mão. Que é isso que Deus explica através do perdão. É você ter como conseguir, como fazer, como falar mal de alguém, como proporcionar uma divisão, uma facção, desfazer de alguém, provar uma mentira de alguém, e você não quis. Você entregou para Deus, para que Deus fizesse, e não você. Isso quer dizer o perdão. Tem pessoas que não sabem nem o que é o perdão. Por isso eles dizem, eu não consigo perdoar, porque eles querem viver pelos instintos dele, ele não quer que Deus limpe ele. Ele diz, eu não consigo perdoar. É assim que algumas pessoas dizem, eu não consigo. Então, quer dizer, se você fez algo comigo e você não consegue me perdoar, se eu fiz algo com você, essa é a lei do que Deus explica. Se eu fiz algo com você e você percebe que você sente algo dentro de você que lhe machuca, porque o perdão, ele machuca, a falta do perdão, ele maltrata e machuca aquele que precisa de perdoar. Ele precisa de perdoar, mas ele não quer perdoar. E aí o que é que acontece com ele? Ele vive o mesmo problema que é de geração. O problema que é da vida dos pais na vida dos filhos. É isso que Deus explica. Ele falou mal do pai e da mãe, está vivendo o mesmo nível de problema. Ele não consegue firmar com ninguém, ele não consegue evoluir na área financeira, ele não consegue ser feliz na área sentimental, porque ele carrega traumas, ele carrega feridas, amargura dentro dele. Então ele diz que não sente nada, mas você percebe na comunicação. Ele não consegue conviver. Por quê? Porque não consegue perdoar. Por que ele não consegue perdoar? Porque ele não consegue falar a verdade. Ele está preso. Entende? Ele não crê na palavra. Simples assim. Ele não consegue crer na palavra. Nas palavras que ele mesmo maldisse. Nas atitudes erradas que ele cometeu. Ele justificou. Então ele vive preso. Emocionalmente. Sentimentalmente. Então esse tipo de pessoa, para ele, a Bíblia não serve. Para ele pode até aceitar Jesus e se batizar, mas ele vai continuar naquele mesmo mundinho. Ele não consegue conviver com os irmãos, ele não consegue conviver bem com os filhos, ele não é feliz, ele vive de aparência, ele está só sobrevivendo na vida, mas ele não quer.
Ele não quer abrir a boca, ele não tem humildade dentro dele, porque ele não carrega nada de bom dentro dele. Então ele vai tentar se superar, se auto-superar e ser melhor para outras pessoas, não para aquelas que ele realmente deveria ter. Para ele, isso tudo é uma mentira e ele já vive de mentira. Entende? Porque é tão sofredor para um religioso, ele crê nos ensinos de Deus. Então ele vai buscar o misticismo, essa crença do sol, da lua, do lunar, porque os espíritos, ele trabalha em cima do tempo Kairos, o tempo do espírito. Mas veja que o espírito, ele não pode dar àquela pessoa aquilo que ela não merece. Ele não pode dar. Porque o tanto de dinheiro que eu vi minha mãe gastar no espiritismo e a vida dela nunca mudou. Ela era escrava dos espíritos, escrava da religião, mas nunca teve visão. Porque até a profissão dela, que ela ganhou da mão de uma mãe de santo, ela trabalhava muitas vezes para a própria mãe de santo. Para a festa do barracão, para aquilo que ia comer, para aquilo que ia dar, para as roupas de Restilier cara, para os perfumes de Pombagira caro, para os batons melhores, para tudo que eles exigem. Então, quer dizer, ela deu a profissão, mas ela comia o dinheiro todo. O dinheiro dela era praticamente para isso, para as festas dos barracões, para eles, para os espíritos. Ela não podia usar nada do que era comprado a não ser lá, nas festas, no sentido deles. Então veja o que Deus explica e o que o espiritismo explica para você que você tenha visão do que é o Yom Kippur. O Yom Kippur, ele só tem sentido para quem já vive no espírito e não pela carne. Ele já é uma pessoa espiritual. Se ele não é espiritual, ele não crê na palavra, não crê no perdão, não crê na remissão, ele vive de aparência. Então ele alimenta o quê? A carne. Para ele não tem sentido o espírito. Entende o que Deus explica? Pois até quem é espiritual, ele sabe que para ele evoluir no mundo da matéria, para ele prosperar, existe um passo a passo. O trabalho da prosperidade, ele é feito em cima do tempo da lua. Tem que esperar a lua cheia. Então começa o trabalho do espiritual numa lua minguante para limpar o espírito. Mas para alimentar o espírito em cima do monte tem que estar a lua lá. A lua tem que estar crescente, tem que estar cheia. É no tempo da lua. Então, quem alimenta a carne, como ele vai conseguir crer no mesmo ensino de Deus, se Deus está ensinando sobre o sentimento, sobre a emoção, sobre a verdade, sobre a palavra, sobre o comportamento? Então, é mais fácil crer nessa linha, nessa linhagem. Entende o que eu estou explicando para você? Que eu não preciso de revelação nenhuma, que eu vivo só pela carne, que eu posso ter vícios, que eu posso fingir, mentir e omitir, porque eu estou vivendo pelo plano natural, pela carne. Entende? Porque é que não bate, os ensinos não batem, por mais que o espiritismo, ele plagie, ele copie, ele busque camuflar o que Deus explica, quando Deus abre os seus olhos, você passa a sentir, a ter a visão da verdade, a ter a verdadeira visão da verdade. Veja a revelação que eu tive no espiritismo. Tem como você pegar esse sentido do que eu estou explicando aqui para você? Na linhagem do espiritismo, quando eu ia dizer para eles aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava sentindo, uma aflição dentro de mim, que eu pressentia um problema, que o meu filho vinha até a passar no futuro, o que era que eles me diziam? Eles simplesmente diziam, vai acontecer isso que você está sentindo. Eles não podiam fazer nada por mim. Você está sentindo porque você é uma pessoa que tem mediunidade, mas vai acontecer. Você está premonindo porque vai acontecer, mas não se preocupe. Não se preocupe que ele ainda vai viver muito. Ele vai viver. Primeiro ele vai ter acidentes, vai quebrar algum osso. Não é assim não.
E eu me acabando de chorar, sem entender o mundo do espírito, acreditando no espírito mentiroso, que é o que causa os vícios, a maldição, a desunião familiar, a perca financeira. É eles que causam. É ele. Como eles vão ensinar se é eles que causam? Então eles querem alimentar a pessoa naquela crença. Que você tem que alimentar é prosperar, é abrir as portas, é ganhar mais, é evoluir. Não precisa, você nunca vai ouvir em perdão em espiritismo. Você vai ouvir vingança, você vai ouvir amarração, você vai ouvir as pessoas buscando uma solução para um problema dela, mudando o outro, não a ele mesmo. Você vai ouvir a pessoa dizendo que você tem que fingir para conseguir o que você quer. Esses são os ensinos, que você tem que ser você. Você não precisa desse Deus que ensine sobre o amor. E as pessoas não têm essa visão, porque elas querem o amor em cima da maldição. Deu para que você entenda sobre o jejum de Yom Kippur. Como Deus ia fazer essa revelação para mim? O mesmo problema da maldição da vida do pai, na vida do meu filho, e através do meu posicionamento é que é quebrado esse problema de maldição na vida dos meus filhos? Pois é quebrado com o meu posicionamento, com a minha obediência, com a minha crença, é que é quebrado. Se não, o problema, ele é passado. Você vai só ver o problema. Se você usou vício, os filhos vão usar. Se prostituir, os filhos vão. Se foi desobediente e mentiroso com seu pai, você vai ver os seus filhos ser desobediente e mentiroso com você. Como você vai mudar isso? Vai apenas dizer o quê? Puxou. Agora aguenta as consequências, papai. Não é assim que as pessoas creem? Quer dizer, que Deus é esse que não pode nada por mim? Eu fiz no tempo da ignorância. No tempo que eu não sabia, agora que eu sei. Como é que muda isso? É o que Deus explica. Muda quando você busca saber a respeito da verdade. Muda quando você busca querer mudar. Não quando você busca querer alimentar a sua carne. Há uma mudança muito grande. Que nem todo mundo quer. Que nem todo mundo crê. Entende? Então, esse ano eu vou fazer muito melhor, muito mais detalhado. E o que Deus fizer na minha vida, eu vou contar aqui para você. Porque eu vi o primeiro jejum e eu nem tinha ceiado. Eu não tinha entendido tudo como eu entendo esse ano. Porque já tem muito tempo eu estudando. Esse ano eu entendi melhor. Mas eu jejuei às 25 horas. Sem água, sem comida, sem banho, sem conversa, sem telefone, sem estar olhando vídeos sem importância, porque tudo isso eu já cortei na minha vida. Fofoca, mentira, fingimento, aparência, tudo isso eu cortei na minha vida. Eu não quero nada que não influencie para o bem dos meus filhos e meu. Então, o Deus da mentira, eu não preciso querer saber dos meus filhos. Basta eu alimentar a minha carne. Quando eles crescerem, eles vão pecar. Eles vão fazer o mesmo. Por que eu tenho que me arrepender? Da minha fornicação, do meu pecado, da minha maledicência, da minha língua dobre, da falsidade. Por que eu tenho que me arrepender? É assim que as pessoas creem. E por isso, quando eles estão vivendo o problema de maldição, corre para o espiritismo. Leva os filhos. Porque é espiritual na vida deles, mas na minha não. Na minha não. Porque eles não têm visão. Era isso que eu não entendia. Como assim tudo na minha vida é espiritual e na sua não é? Porque quando você está doente, você vai para o médico e na minha vida vem dizer que é espiritual? Eles não conseguem nem pensar, porque não rumina mais. Uma pessoa que alimenta a carne, ela não rumina mais. Ela não se questiona, o pensamento dela está fora. Por quê? Porque ela alimenta as iniquidades e ela matou o Espírito Santo. Ela não sente mais o que Deus explica, que o Espírito Santo promove para ela, que é paz, amor, empatia, gratidão, perdão. Ela desconhece a respeito disso. Por isso são pessoas vingativas. Por isso são pessoas que falam mal. Por isso eles fogem desse entendimento. Eles não querem nem ouvir, porque vão afligir, vão ficar sentido.
de ouvir a verdade, vão ficar tristes de ouvir a verdade. Entende? A palavra vai doer para ele. Então ele prefere ver que aquilo que ele praticou não foi bom, não foi nada bom. Então você percebe a desunião naquela casa. E Deus explica isso, que vai ter desunião, não existe prosperidade que não tenha essa desunião se não é uma prosperidade divina. Não é a prosperidade de Deus. Por isso é pai contra filho, filho contra pai dentro da própria casa. O pai vai condenar o filho vai condenar o pai. Exatamente como Deus explica, porque eles estão vivendo por si mesmo. Então ele exige o amor de você, mas ele não soube dar o amor. E é isso que Deus explica. Então, no jejum de Yom Kippur, eu fiquei impressionada quando Deus me revelou isso. Quando Deus fez essas revelações para mim, aos meus olhos. Entende? Até aquela pessoa que está vivendo o problema, ela não sabe o que está vivendo. Mas eu sei o que ela está vivendo. O que Deus está mudando na vida dela. O que Deus, através de mim, está mudando na vida dela. E está esperando, debaixo do tempo Kairos, do tempo do Espírito, a oportunidade. Porque Deus, ele respeita o livre-árbitro. Então, Deus vai esperando a oportunidade de se aproximar daquela pessoa e convencê-la que ela precisa buscar. Mas enquanto ela vê que está tudo bem, por que eu tenho que buscar? Eu tenho Deus. Eu sou uma pessoa boa. Entende o que Deus está explicando? Então vai chegar o tempo adequado, o tempo Kairos para ele, que para mim já chegou, eu alimento, eu vi que nada disso me proporcionou coisas boas, me proporcionou o bom sim, aparentemente. Aparentemente. Que a prosperidade, em outro conteúdo eu vou explicar para você sobre a prosperidade enganosa. Eu venho caprichando nos conteúdos para que você entenda a verdade do que Deus explica. Que muito religioso ele não sabe explicar, porque ele não vive em espírito. Ele vive por ele. O próprio Judas vivia com Jesus e criticava. Andando com Jesus e não sabia nada do espiritual. Por quê? Porque vivia por ele, para alimentar, para ter lucro, para ter ganho, ter vantagem com Jesus. Como é que eu não vou querer Jesus? Ele quer vantagem. Ele vive pela carne. Ele quer saber de verdade. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.